Canal Visionário Espiritual, mais uma vez, se inscrevam, comentem, ajuda o canal, por favorzinho, canal Visionário Espiritual. Eu vou falar aqui em Atos, ainda em Atos, capítulo 20, versículo 32 e 33. O apóstolo Paulo falando ainda para os líderes lá da igreja de Éfeso, né, na saída dele, né? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, não é? A ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Tudo bem, né? Veja que ele iria receber. Veja só. Veja só, cara, é incrível. E a palavra da sua graça. Veja só. Recomendou eles a Deus, não é? Entendeu? E ainda com a palavra, né? Com a palavra da sua graça. Cara, é incrível. E ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Mas teve uma correção aí de Paulo automaticamente. Veja só o que ele diz aqui no 33. Mas de ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem o vestido. Porque se alguém fizesse isso, realmente não estava na graça, não estava pregando o evangelho do Espírito Santo. Eles estavam pregando o evangelho antigo, que era o evangelho da lei de Moisés. Vocês estão entendendo? Como é que foi esse? Olha, é uma coisa. Mas será que o sistema religioso não percebe que não é para cobiçar, sabe, a prata, nem o ouro, nem as vestes de ninguém, nem os bens de ninguém? Não é para cobiçar. Não está escrito aqui. Ah, mas isso foi para lá. Para lá precisa. Exatamente lá. E hoje? Lá e hoje? E hoje? Vocês nem ensinam a verdade. Mesmo se ensinasse a verdade, não era para cobrar, não, gente. Mesmo se ensinasse. Imagina ensinando mentira, medo, ensinando tudo quanto é ruim em cima da corda bamba, vocês se ensinam. Medo, vocês não ensinam, vocês são contra Jesus. Vocês são contra Jesus ressuscitado, pois se não é contra Jesus ressuscitado, vocês estão sendo contra quem? A ninguém mais, é só contra ele. Ele prega, ele mandou, ele ensinou-nos e continua nos ensinando, aliás, que é para ser ensinado um evangelho sem medo, sem dor, sem machucar, sem arder, sem queimar, um evangelho do espírito e não da carne, porque o evangelho da carne foi aquele de Moisés, aquele era da carne, machucava, enterrava. O apóstolo Paulo é prova disso, ele pegava, deixava com fome, sem agonia, e pau para lá, pai, porque estava seguindo Jesus, aí ele, amando, né, e pegava a carta lá com os líderes e saía para maltratar as pessoas. Este era o evangelho da carne, mas o do Espírito, ele é amor, ele é liberdade, ele não precisa se esforçar para estar estudando Bíblia, porque o entendimento, quando você lê um versículo, de imediato vem o discernimento daquele versículo. Quem estuda muito a Bíblia são os teólogos, os pastores, procurando não para falar a verdade, mas sim procurando algum versículo que se encaixa ali na ideia adâmica dele, para jogar para os leigos, né? As ovelhinhas que seguem o pastor terreno. Vocês entenderam? Então, foi isso que o apóstolo Paulo disse: não cobiçai ouro, nem prata, nem vestes, não cobiçai. Não é para cobiçar. É melhor dar um conhecimento para as pessoas. Porque você já não tem, então o melhor é você dar. Porque você já tem um pouquinho que você tem, já é suficiente. O que eu tenho aqui já é suficiente. Claro que se o Espírito Santo me enviar mais, evidentemente que eu vou, né, passar para todos. Vocês entenderam? Eu vou embora, mas o apóstolo Paulo disse: tô indo, mas eu vou entregar vocês a Deus e a graça. Mas cuidado, não fique cobrando, e não abuse da graça. A graça não é para ser abusada, a graça é para se deliciar, curtir
curtir, aprender, viver, sabe, se deliciar das coisas espirituais. Isto é graça de Deus, sem medo de nada, não é um copo de cerveja, não é uma praia, não é um chopp, não é um vinho, não é, sabe, você jogar um futebol, tá de camiseta, nada disso vai fazer mal a você, porque isso aí foi dado para você usar mesmo, para a carne adâmica. Foi a carne adâmica precisa de tudo isso. E pode, porque que foi salvo não foi tua carne, o que foi salvo foi o teu entendimento, o teu espírito é que foi salvo antes da construção do mundo, o seu entendimento. Você entender, não tem nada a ver com carne, não. Mas eu posso fazer? Pode. Agora, cuidado que tem a lei do retorno para cobrar. Se você fizer alguma besteira, tem a lei da semeadura e ela castiga. Ela não perdoa, ela não alivia, não. Ela é implacável. Se errar, vai ser cobrado, meu amigo. E pode acreditar nisso. Entenderam? Isso. Então, canal Visionário. É o canal. Se inscrevam. Canal Visionário Espiritual. E comentem da Silva, tá por cá. Eu sou meio. Não sou todo de Jesus, acredite, do Espírito Santo. Acredite que eu sou. Nós somos. Somos sim, somos com certeza. Graças a paz.